Você sabe qual é a diferença entre obras da lei e obras da fé? Essa questão gera muitas discussões, especialmente quando analisamos textos como o de Efésios 2, onde Paulo afirma que somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus, não dependendo de obras para que ninguém se glorie. No entanto, há muita confusão causada por algumas interpretações sobre esse texto. Alguns afirmam que Paulo ensina que a salvação ocorre exclusivamente pela graça, mediante a fé, sem qualquer envolvimento de obras, e usam de forma errônea o texto de Efésios, apenas para fundamentar suas opiniões. Por outro lado, Tiago declara que a fé sem obras é morta. O que poderíamos dizer? Que estariam Paulo e Tiago em contradição. É importante entender o contexto histórico em que Paulo escreveu suas cartas. E entendendo isso, conseguimos interpretar melhor o que os apóstolos estavam dizendo em suas pregações. Paulo, por exemplo, enfrentava constantemente o judaísmo, que defendia que, mesmo com a fé em Jesus, era necessário cumprir a lei de Moisés para obter salvação. E eram essas obras da lei mosaica, com seus rituais e cerimônias, que Paulo apontava como incapazes de salvar. Tiago, por sua vez, não contradiz Paulo, mas complementa sua mensagem. Ele enfatiza que a fé verdadeira se manifesta em obras, pois uma fé que não produz frutos é ineficaz. O próprio Paulo reforça essa ideia em Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As obras da lei de Moisés eram sombras da realidade que Cristo trouxe. Na nova aliança, Deus escreve suas leis no coração do homem, como prometido em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim, a graça é um presente imerecido de Deus que nos conduz à fé, gerada pelo ouvir a palavra de Deus, como Paulo escreveu aos Romanos. Essa fé, no entanto, precisa ser confirmada por boas obras, como Pedro afirma. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisso, as boas obras que confirmam a nossa fé consistem em santificação e na prática da lei do Senhor, agora escrita nos corações, conforme os princípios dos 10 mandamentos dados por Deus no livro de Êxodo, mas agora aplicados em sua realidade espiritual por meio de Cristo. A prática da lei não é mais feita por meio de símbolos e rituais, mas pela transformação do interior do homem através da fé gerada e das boas obras aplicadas. Pois a fé por fé e o crer por crer, até mesmo os demônios e os anjos caídos possuem, porém suas obras são reprováveis por Deus. Portanto, a salvação não pode ser alcançada pelas obras da lei de Moisés, mas pela graça de Deus, por meio da fé. Contudo, essa fé deve ser viva, ativa e evidenciada pelas obras que agradam a Deus, cumprindo o propósito da nova aliança em Cristo. Com isso, não se deve separar fé e obras, até porque são as obras que irão determinar se nós reinaremos com Cristo como reis e sacerdotes, se faremos parte das nações restantes, ou se iremos ser reprovados e jogados no lago de fogo.